Bem, meus queridos, meus alunos, vamos lá. A gente vai agora falar sobre o segundo gabarito, outro exercício que foi proposto, que foi um questionário com 10 perguntas, para a gente finalizar o conteúdo do arcadismo. Lembra? Aqui, ó. Eu vou disponibilizar o gabarito, mas primeiro a gente vai conversar um pouco para a gente finalizar o nosso reforço sobre o arcadismo. E o exercício, ele consta com a primeira questão. Levando em conta a história social, como se encontrava o homem Árcade no século XVIII? Bem, naquele momento o homem se encontra insatisfeito. Eu cheguei a falar para vocês que não existe uma escola literária que ela abandona totalmente tudo que aconteceu anterior. Não. Quando eu crio alguma coisa nova, eu vou buscar algumas referências do anterior para criticar e criar uma nova. Da mesma forma, foi criado o homem, a questão do arcadismo. E o homem arcade, ele se encontra num momento de uma grande transição no mundo. Não uma transição como o barroco, mas com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então é normal que ele se sinta insatisfeito, porque ele está em busca de métodos científicos para a descoberta e contestação daquilo que era designado por obra divina. Então, na questão, como se encontra esse homem Árcade? O homem Árcade se encontra insatisfeito e por isso ele buscava algo novo. É a resposta da número 1. Tá ok? Número 2. Como também era chamado o arcadismo? E por quê? Bem, o arcadismo era também chamado de neoclassicismo. Mas por que neoclassicismo? Porque na verdade era um neo novo, mais o clássico. Retomando, por que o arcadismo teve esse nome? Porque veio buscando da cidade de Arcádia, que retomava as histórias do Renascimento, com a mitologia grega, citando muitas vezes os deuses gregos. Então, o neo é um novo com o clássico. A junção do novo com o clássico deu uma retomada de algo novo que não era tão novo, mas com algumas pinceladas de ideais que estavam nascendo, digamos assim. Né? Até porque ele nasce junto com o ideal iluminista, tá ok? Então, como era chamado? Neoclassicismo. E por quê? Já disse até a resposta. Porque trazia elementos artísticos, elementos científicos que marcaram o Renascimento. Junto com o quê? Com elementos da mitologia grega, deuses. Era um novo remasterizado. Tá ok? Por isso a palavra neoclássica. Número 3. O barroco foi a expressão artística da Contra-Reforma. Ok. É a Contra-Reforma. Houve a Reforma Protestante, que foi o racha de Martim Lutero, e houve a retomada dos ideais da Igreja Católica, que é a Contra-Reforma. Então, o Barroco está ligado ao movimento da Contra-Reforma. E a afirmação dos dogmas da Igreja, né, através, lembra, das missas dos padres, que eram feitas em latim, e é uma referência do Barroco. E o arcadismo? Foi a expressão artística de que movimento? Eu até citei anteriormente. No século XVIII, é o século das luzes. Dizia-se que o homem estava nas trevas. E aí, com o iluminismo, o advento do iluminismo, justamente da palavra, de surgir a luz que é a ideia da renovação, das grandes ideias, do cientificismo, da criação, da busca. Então, o homem Árcade, ele realmente é uma expressão artística do iluminismo. O reflexo do iluminismo aqui no Brasil, a gente viu que foi o movimento de Tiradentes, né? Liberta quais será também, que foi feito em Minas Gerais. Tá ok? Mas a resposta correta, iluminismo. Número 4. Quais ferramentas se utilizava o arcadismo para produzir obras harmônicas e equilibradas? Bem, o objetivo de uma obra do arcadismo não era criar complexidade nem rebuscamento. É o contrário. Era trazer paz interior. E como é que ele se utilizava? Que ferramenta para ele produzir essa obra harmônica? Eu poderia colocar que eu tinha um pano de fundo, que era o que? A natureza. Ok, mas justamente era um fato muito impressionante para o homem que nasce, o homem novo. Através do raciocínio, de sua sabedoria, ele buscava a criação de obras artísticas harmônicas e equilibradas. Essa é a resposta da 4. Número 5. Qual era o papel da utilização das citações dos clássicos renascentistas e da cultura clássica? Você já respondi, né? Uma coisa puxa a outra. Eles funcionavam como um bastidor, como um ornamento, um pano de fundo. Eu coloquei até algumas obras artísticas e mostrei que as obras artísticas dos barrocos tinham um fundo preto. Por quê? Eu tinha que focar no homem.
porque o homem era o centro. A sua transição, o seu incômodo, a sua dicotomia. O homem Árcade não. Ele busca tranquilidade, mostrar fatos normais, uma mulher se banhando, ou alguém escrevendo, conversando, o que seja, como ornamentação. E a busca desse equilíbrio é a natureza. Então, na verdade, funcionava como decoração, como ornamentos, ambientação, qualquer uma dessas respostas. Tá ok? Número 6. Qual a palavra-chave do arcadismo? Assim, vocês não podem se esquecer, porque qualquer prova pergunta isso. O arcadismo ele está extremamente ligado a uma palavra que se chama bucolismo ou pastoralismo, que é justamente a relação que o homem encontrava com a natureza, a busca do seu equilíbrio através do quê? Da natureza. Tá ok? Então, bucolismo ou pastoralismo. Número 7. Explica a expressão inutilia truncat para o homem Árcade. Então, para o homem Árcade, o que era inútil? O que era desnecessário? Essa expressão, elimine o desnecessário. Desnecessário, na verdade, era uma crítica. Era desnecessário, olhando os textos barrocos, aquela complexidade, aquela confusão no pensamento, que gerava mais confusão e não esclarecia em nada. Então, era uma crítica aos textos cultos e conceptistas dos homens barrocos, das escritas barrocas. Então, se desligue do desnecessário. Se desligue do que é complexo. Venha para o arcadismo, fica mais tranquilo, mais equilibrado. Essa era a ideia. Ok? Número 8. Qual a explicação do uso de pseudônimos na literatura Árcade? Bem, na verdade, o homem Árcade era um homem que não sofria tanto quanto o homem barroco. Tinha um amor? Tinha um amor? Tinha. Mas era um amor com distanciamento, para manter o seu equilíbrio. Porque quem ama, ele não consegue ficar equilibrado. Quem ama, ele sai de si e ele sofre. E o homem barroco era um homem que sofria. O homem Árcade não. É um homem que buscava, através do equilíbrio, o seu raciocínio, a sua sabedoria. Então, por que sofrer? Claro que não. Então, o distanciamento era causado no texto, era criado no texto, através do quê? Do pseudônimo. Tá ok? Número 9. Explica a relação entre o arcadismo e a teoria do bom selvagem de Rousseau. Existe um aparecimento de Montesquieu, Rousseau, de vários teóricos, mas a gente diz na literatura que a teoria do bom selvagem de Rousseau é que mais se aproxima do pensamento do homem Árcade, porque Rousseau criou uma teoria que o homem nasce puro e quem o corrompe é a impureza da sociedade, porque a sociedade ela não é pura, porque ela está envolvida com o quê? Com dinheiro, com política. Desde o momento que ele se torna impuro, ele sai do seu equilíbrio. Então, essa é a ideia. Rousseau diz que a busca pelo homem natural é o homem novo, é o homem longe, afastado da sociedade da cidade. Então, a resposta seria, para Rousseau, o homem nasce puro, como a natureza. Ele também nasce casto, né? Puro e casto. Mas a sociedade, que está cheia de imperfeições e impurezas, o corrompe. E aquela antítese é a crassa do Árcade. Campo versus cidade. Pureza e impureza. Equilíbrio, desequilíbrio. E por último, a questão de número 10. Qual fator político-econômico propiciou o surgimento do arcadismo em Vila Rica, Minas Gerais? Bem, existe um movimento muito forte com o nascimento da corrida do ouro. Descobre-se o ouro no Brasil, aqui mais naquelas questões diretamente no Brasil. E junto com esse comércio, surgiu uma cidade que vai sendo próspera, que é Vila Rica. Então as pessoas vêm a essa cidade porque atrai comércio, atrai dinheiro. E essa prosperidade se dá também intelectualmente, como os burgueses, que são uma classe, aqui ó, topo da nossa pirâmide que eu tenho, a grande igreja, a nobreza, eu tenho os camponeses, surge uma terceira classe. É uma terceira classe, que é a classe da burguesia, é uma classe que não tem nobreza, mas é uma classe que começa a ter dinheiro e manda, né, envia os filhos a Coimbra dos grandes nobres, os grandes cientistas, começa a financiar toda essa pesquisa, essa metodologia nova científica lá em Coimbra. E eles voltam da Europa com esses novos ideais iluministas. Tanto que é em Minas Gerais
que surge todo esse processo da Inconfidência Mineira, propiciada por quê? Uma classe burguesa que financiava e patrocinava os estudos e as obras artísticas. É uma maneira também de se aproximar da nobreza, do rei e da Igreja Católica. Então, meus queridos, meus amores, acredito que a gente tenha esclarecido tudo que houve sobre o arcadismo. A gente expôs aqui as principais partes. O que a gente vai fazer na V1, depois eu vou esclarecer, vou colocar um passo a passo e a gente vai fazer um trabalho bem bonito da V1. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vamos fazer o nosso chat. E pode colocar perguntas. Não entendi essa pergunta, não entendi nem a resposta, nem a pergunta, não entendi aquela característica. E vocês sabem que eu estou sempre disponível no WhatsApp ou no chat para a gente bater um papo, ok? Obrigada e boa aula.